Olá, tudo bem? Trago para você hoje uma distro baseada no Fedora Linux. Essa distro ela é bem interessante, primeiro pelo visual, segundo que ela usa aqui é como quase que fosse um remix do Fedora. Só que essa distro, ela é uma distro que eles focaram mais para usuários iniciantes do Linux, que nós sabemos que o Fedora ele é bem simples de utilizar, mas se comparar o Fedora com o Ubuntu, por exemplo, o Ubuntu, o Linux Mint é mais simples. Então eu entrei aqui no site ultramarine-linux.org e dei uma lida aqui na documentação. Recomendo a você sempre fazer isso. E aqui no site da distro, eles já informam o seguinte, que o Ultramarine Linux é uma distribuição Linux baseada no Fedora, como eu falei. E segundo eles, nosso objetivo é projetar uma experiência que satisfaça o iniciante com a simplicidade, enquanto retém os recursos que um usuário avançado exigiria. Como eu disse, eles entendem isso aqui como um remix, e o Ultramarine oferece todas as vantagens do Fedora, mas com a liberdade de escolha e nossos ajustes para tornar a sua experiência ainda melhor. Código aberto, você pode baixar e modificar à vontade. E padrões sensatos, ou seja, o Fedora Linux é ótimo, mas é ainda melhor com os nossos padrões incluídos. O que, segundo eles, traz aqui os drivers de vídeos da NVIDIA pré-instalado e os repositórios de software como RPM Fusion. Então, segundo eles, uma distro bem completa. E eu baixei. Para baixar aqui é muito simples, você clica em download e ele te dá aqui duas opções de desktop. Ele te traz essa versão aqui modificada do Bud Desktop, a versão Bud Desktop do Solus OS, eles modificaram e ficou bem legal. Ele também traz aqui a versão com o Cutfish, esse novo ambiente que é focado na beleza. Só que o Cutfish ainda está em desenvolvimento, então ele recomenda aqui a versão Flagship Edition, que é essa aqui com o Bud personalizado, ok? Clica em baixar. Na sequência eu mostro a você o sistema instalado, até porque a instalação dele é a mesma coisa do Fedora. A instalação é idêntica, ok? Então eu vou apresentar para você agora Ultramarine Linux, beleza? E aqui é o Ultramarine Linux. Vamos ver as informações que traz aqui o sistema no terminal. Olha aí, Ultramarine Linux 22.04, traz o kernel 5.15 e traz aqui essa versão modificada do Bud Desktop, certo? Vamos agora ver o que traz essa distro. Como você pode observar, o desktop é o Bud e os programas que traz a distro, pelo que eu notei, são os programas padrão de quase todas as distros. E em escritório ele traz a suíte LibreOffice, ferramentas de sistema. Ele traz aqui as configurações do Bud Desktop e também a loja Programas. Essa loja Programas, estou abrindo pela primeira vez, não sei o que traz, mas deve estar completa, como nas outras distros populares, certo?
Vamos pesquisar alguma coisa aqui para ver se tem. Vamos ver se tem aqui o Chrome, que eu acho muito difícil. Não traz, traz apenas o Chromium. Vamos ver WPS. WPS Office está aqui na loja, pois a loja está integrada com o Flatpak. GIMP já está aqui na loja, você já viu que está aqui na loja. E programas por fora, programas que não estejam disponíveis aqui na loja, nessa distro também é muito fácil de instalar, por ser baseada no Fedora, que por sinal é baseada na Red Hat. Nós podemos instalar pacote RPM. E eu vou instalar aqui o Chrome do Google, ok? Vamos digitar Google e vamos pesquisar por Chrome. Vamos ver se a distro é capaz de executar o RPM aqui apenas clicando no pacote. Vamos mudar aqui para RPM, aceitar e instalar. E vamos deixar do jeito que está, instalação de programas, aplicativo padrão, e vou clicar em OK. Vamos ver se era capaz de instalar esse pacote, apenas clicando em cima dele. Você pode observar que já abriu aqui a opção de instalar. Eu vou clicar em cima, vou colocar a senha. Você pode observar que o pacote foi instalado automaticamente. Podemos fechar. E já podemos buscar aqui em internet. O aplicativo. Bem fácil de instalar. Realmente esse sistema é bem simples. Outra coisa que eu achei interessante aqui, vou entrar novamente aqui no terminal. Se você desejar instalar qualquer pacote Snap aqui na distro, por padrão ela não traz o Snap instalado. Mas eu posso fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no site snapcraft.io e aqui eu digito, por exemplo, o nome de um pacote. Vamos colocar aqui VS Code. Vamos buscar aqui por VS Code. Então eu achei aqui o VS Code. Para eu instalar o VS Code aqui, é muito simples. Eu tenho que rolar até aqui embaixo e vou pesquisar aqui e vou selecionar aqui a minha distro. No meu caso, Ultramarine é baseado no Fedora, então eu posso selecionar aqui o Fedora. Selecionando o Fedora, eu vou rolar um pouquinho aqui até embaixo e eu vou pegar esses comandos aqui, ó, que você está vendo. Vou deixar do lado aqui para ficar mais fácil. E vou copiar e colar esses comandos aqui. Certo? Primeiro eu vou instalar o Snapd. Copiar e colar. Vou dar um Enter. No caso aqui, esse comando eu já tinha dado anteriormente. Então eu repeti ele, mas ele já está instalado, certo? Mas o passo é esse. Agora eu vou dar esse outro comando. Ok? E agora eu vou dar o comando de instalar, no caso aqui, o VS Code. Eu vou copiar e vou colar. Vou dar um Enter. E ele já está fazendo o download e na sequência a instalação do VS Code no formato Snap, aqui no Ultramarine Linux. Ok? Tudo fácil de instalar. Ok, como você pode observar, o aplicativo está instalado. Só lembrando a você que o aplicativo é Snap, nesse caso é recomendado você reiniciar o seu sistema para o aplicativo se ajustar ao sistema, ok? Então vamos fazer isso e na sequência eu já mostro o aplicativo instalado. Ok, agora você já pode vir aqui. Se você vier aqui em todos, aqui embaixo você já vai encontrar o VS Code.
Beleza? Então, sistema super legal. Papel de parede eu não sei o que traz aqui, vamos dar uma olhada. Plano de fundo. Esses são os planos de fundo do Ultramarine. Ok? Lembrando a você... deixa eu abrir a loja aqui para mostrar um negócio interessante para você. O Ultramarine ele já te dá pré-instalado suporte a plugins multimídia. Então eu vou entrar aqui na loja e mostrar para você como é feito. Abrindo a loja aqui, você vai fazer o seguinte, você vem aqui em atualizações, clica em cima e automaticamente ele já vai te mostrar isso aqui de atualizações. E você pode observar aqui embaixo que nós temos 3 pacotes de códex multimídia que necessitamos aqui no sistema. Sem falar de outras atualizações aqui. Mas, de princípio, logo no início, a primeira atualização, você vai fazer a instalação desses plugins multimídia. É só clicar em baixar. Terminando a instalação, ele pede para você reiniciar o sistema. Então, nós vamos ter que reiniciar. Só lembrando a você que o sistema é semelhante ao Windows com respeito às atualizações. Na hora da reinicialização, quando você entra, ele entra atualizando. Ok? Como é um sistema indicado para pessoas iniciantes no Linux, você pode observar que ele não traz linha de comandos, ele não traz o modo texto na hora de iniciar o computador. Ele já entra no modo interface gráfica. Claro que se você apertar a tecla F2, você vai ver o que está acontecendo, certo? Como você está vendo aí. Certo, os plugins multimídia foram instalados todos. Simplesmente eu reiniciei o computador. E para finalizar o vídeo, eu vou só mostrar a você como é feita a instalação de um programa aqui por meio do terminal, se por acaso você não encontrar na loja. Aqui, para instalar um programa é muito simples. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou entrar na loja. Certo, aqui na loja eu vou pesquisar aqui por alguma coisa, VLC, vamos ver se o VLC está aqui. Ó, o VLC está aqui, é só clicar em instalar. Tá, vamos procurar aqui por Inkscape, tá aqui também. Tá, mas se você não quiser instalar por meio daqui ou qualquer outro programa que esteja nos repositórios, você pode vir aqui ó, e dar esse comando, sudo dnf install, nome do pacote, vamos lá, VLC. Colocar a senha, S para aceitar, novamente mais um S para aceitar, e aí você pode observar que o pacote já está instalado. Se eu digitar aqui VLC, eu já vou abrir o VLC. Ok? Lembrando que esse sistema, pelo que eu estou observando aqui, ele é um pouco pesado, certo? Vou tentar instalar aqui um aplicativo para a gente ver as informações da memória. Nós podemos ver aqui por meio do comando free. Aqui a gente já consegue ver o que está sendo usado, certo? Mas eu vou instalar um outro programinha aqui para a gente ver mais detalhado sobre isso, ok? O comando é sudo dnf install cpu x, S para aceitar, concluído. Certo? Já posso fechar e vou abrir esse aplicativo para a gente ver as informações do sistema com esse aplicativo, que ele é bem legal. Então esse aplicativo ele mostra todas as informações do computador, placa-mãe, gráficos, bastante coisa, caches. Então se você observar aqui ó, na opção de sistema, nós vamos ter aqui as informações do kernel, as informações da distro, e vamos aqui embaixo observar a nossa memória. Eu separei aqui para esse disco virtual 3 GB. Você pode observar que ele está consumindo aqui mais de 1 GB para rodar essa interface gráfica. Por isso que não é recomendado você usar menos de 4 GB. Eu estou usando 3 GB aqui e estou sentindo o problema. Estou sentindo que está meio pesado. É uma distro super bonita e fácil de usar, mas é recomendado um dual core acima de 2.6 GHz. A partir de 2.5 GHz já roda. Um dual core, certo? E 4 GB de memória para você ter uma
você conseguir trabalhar legal com ele, ok? Nada de 2 GB com Intel Atom para esse sistema, não vai funcionar legal, ok? Tem que ter 4 GB para cima para ficar bem redondinho. Certo? Eu acho que é isso. Grande distro, boa distro, baseada no Fedora. Se você tiver interesse aí em testar a distro, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa aí um like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho. Ativando o sininho, você ficará recebendo as notificações em primeira mão, certo? Então tá aí, por hoje é só. Eu agradeço a paciência de você, eu agradeço a sua paciência e espero contar com você no próximo vídeo. Um grande abraço.